Bom dia, bem-vindo a Globalistas, mais um episódio de Globalistas. Eu sou Brian Mir, eu estou aqui com a minha parceira Natália Urban, da Escócia, um gringo morando no Brasil e um brasileiro morando no Gringolândia. E hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre uma notícia que eu li, que está acontecendo na Inglaterra agora. O Boris Johnson, que é um ícone da direita, do Reino Unido, está manifestando contra a conversão dos gays, que é uma bandeira dos certos setores das igrejas evangélicas aqui no Brasil. Você sabe uma coisa mais sobre isso, Natália? Oi, bom dia, Brian. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Obrigada por terem mais uma semana aqui conosco. Então, Brian, o Boris Johnson, ele sempre foi considerado da ala assim, mais radical do Partido dos Conservadores. Ele sempre foi uma pessoa nada moderada nos posicionamentos dele, especialmente nessa questão de direitos humanos. Mas, nessa questão de terapia de conversão, foi-se publicado que mais de 70% da população britânica acredita que isso deveria ser ilegal. E aí, quando foram perguntar para o Boris Johnson, o que o senhor acha em relação a essa terapia de conversão? Isso pode ser feito como ser tornado ilegal? O Boris Johnson falou, claro que tem que ser ilegal, isso é repugnante, usou essas palavras, isso é totalmente repugnante e não existe espaço para esse tipo de prática em uma sociedade civilizada. O que é muito interessante porque às vezes eu vejo muito brasileiro que tenta colocar o Boris Johnson às vezes no mesmo balaio do Bolsonaro ou até dessas pessoas mais extremistas da política brasileira ou até da política norte-americana, porque eu sei que o Brian pode até falar um pouco sobre isso, que tem muitos deles, muitos republicanos que são favoráveis a isso, né? Mas o Boris Johnson falou que não, que isso é repugnante. Isso me lembra do questão de demarcação de terras indígenas nos Estados Unidos. A Suprema, dia 9 de julho, aumentar o tamanho das terras demarcadas nos Estados Unidos pelo 43%. Demarcou mais 19 milhões de hectares. Eu estou escrevendo sobre isso para a Carta Capital. Acabei de enviar a matéria. Eu espero que ele saia essa semana. Mas é um outro exemplo de um governo da direita que é sempre citado pelos bolsominions como exemplo, fazendo exatamente o contrário do que Bolsonaro está fazendo. E o juiz que tomou a decisão era nomeado pelo Trump. Era um juiz da direita do Supremo, que quebrou o empate, né? Fez a quinta volta. Então, mas vamos mudar o assunto. O assunto do nosso programa hoje, eu peguei de uma entrevista que eu fiz com Glenn Ford. Glenn Ford é um jornalista estadunidense, ex-integrante dos Panteras Negras, que é envolvido com Black Agenda Report, o movimento de negros para a paz, que ocupou a embaixada do Venezuela em Washington no ano passado, e eles são afiliados com o Partido Verde, né, que tem mais ou menos 250 mil membros nos Estados Unidos. E durante a entrevista ele falou para mim que o Partido Democrata nos Estados Unidos é o cemitério da esquerda. Ele usou um exemplo, os pessoal do Black Agenda Report sempre usam o exemplo do John Lewis, o deputado federal que faleceu alguns dias atrás, que era um líder incrível do movimento de direitos civis durante a década de 1960, foi preso 43 vezes, marchando junto com Martin Luther King, e virou deputado federal. Como deputado federal, ele apoiou a guerra do Iraque, ele apoiou a privatização da Previdência, a reforma da Previdência, ele apoiou basicamente todas as coisas ruins do Partido Democrata por 30 anos. É simbólico do que acontece quando o Partido Democrata começa a cooptar movimentos sociais, porque um partido financiado pelo capital, pelo setor empresarial, as leis de finanças de campanha nos Estados Unidos são ridículos, né? São absolutamente absurdos.
e não tem limites, basicamente. Pode ter doações segredas corporativas, então quem manda são os ricos. Só que como ele não é um partido abertamente machista e racista, ele atrai todas as pessoas da esquerda que não têm outra opção. De fora do Partido Democrata, tem alguns partidos, como o Partido Verde, que são como Gramsci chamou partidos de crítica moral. Eles não têm capacidade de tomar poder. Então, a gente, nos Estados Unidos, fica numa situação muito complicada, porque fica dentro de um partido que tem a máquina de guerra, os bancos, o setor financeiro, e tem um pequeno espaço para a esquerda, mas a esquerda tenta expandir seu controle dentro do partido, mas nunca chega numa massa crítica. E esse exemplificado, sabe, por muitas coisas, mas vou perguntar a você eu só queria falar uma coisa. Inglaterra também. Eu só queria falar uma coisa antes, é que eu gosto muito da Jill Stein, que foi a candidata nas eleições passadas pelo Partido Verde. Principalmente porque ela tem uns posicionamentos muito coerentes em relação à América Latina. De falar o seguinte, ela pode não concordar com certas coisas que, por exemplo, aconteceram na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, mas ela não acredita que sanções e que tendo um país, um outro país, um terceiro, interferindo nas políticas locais vai ajudar a situação. Então, eu acho que isso vindo de alguém dos Estados Unidos é muita coisa, significa muita coisa, né? Então, o partido... Brian... Fala, desculpa. Não, eu só ia falar porque você me perguntou da Inglaterra. Aqui na Inglaterra, né, acontece a mesma coisa com o Labour. Eu não digo nem do Labour aqui na Escócia, que é o Partido Trabalhista, né, em português. Eu não digo nem aqui da Escócia porque eles são divididos, né? Em cada país, apesar de ter a liderança centralizada do Reino Unido na Inglaterra, cada país tem a sua corrente. E a corrente do Labour aqui na Escócia é muito neoliberal, é muito conservadora. Inclusive, as poucas pessoas que eram realmente socialistas do Labour aqui da Escócia, inclusive parlamentares aqui do Parlamento Escocês, já disseram que nas próximas eleições eles não vão se candidatar, que eles não têm mais esperanças assim com o partido. Porque, basicamente, o partido daqui, né, o Labour escocês, ainda tem saudade da época do Tony Blair, que foi uma pessoa que, para quem não sabe, Tony Blair foi uma das pessoas que abraçou, quando o Bolsonaro foi naquele infame encontro na Suíça, ele abraçou e tirou foto com o Bolsonaro. Então ele é uma pessoa extremamente complicada. Muitos aqui o chamam de criminoso de guerra por conta da questão do Iraque, porque o Tony Blair mandou tropas, segundo documentos que foram mais tarde vazados, ele mandou tropas britânicas para o Iraque, sabendo que essas pessoas iriam morrer. E mesmo assim ele mandou. Então, o Blair, a corrente do Blair é extremamente obscura, complicada, é o equivalente a um PSDB, né? Assim, para vocês entenderem. Ele tem alguns posicionamentos melhores do que os conservadores na questão do estado de bem-estar, na questão de benefícios que o governo oferece para o povo, investimento público, mas assim, não é uma coisa que seja super diferente dos conservadores. Como que você iria categorizar o partido escocês, aquele partido separatista escocês, que tem algumas vagas no parlamento? Eles são mais de esquerda do que Labour? Então, eu sou membro do partido, inclusive. Assim, muitas das políticas, eu queria chegar nesse ponto agora, muitas das políticas do Jeremy Corbyn, que era, sem dúvida, apesar de eu não ser membro do Labour, ele é, sem dúvida, o maior amigo que nós, latino-americanos, temos aqui na Europa. Não estou nem falando do Reino Unido, estou falando da Europa.
Jeremy Corbyn, muitas das políticas que todo mundo falou, essa política radical do Jeremy Corbyn, porque ele usou, né, a palavra, estou trazendo socialismo para o Reino Unido e não sei o quê. Muitas dessas políticas já são usadas aqui, já são de praxe aqui na Escócia há muito tempo, desde que o SNP, que é esse partido que o Brian falou, que é o Scottish National Party, tomou o poder, que são políticas como educação gratuita para os residentes, educação superior gratuita, eu digo, porque as universidades britânicas, elas não são gratuitas. A maioria das pessoas acaba fazendo empréstimos estudantis e ficando endividadas. Obviamente não é igual nos Estados Unidos, que você sai da universidade com uma dívida de $100 mil, mas você ainda assim sai endividado da universidade. Aqui na Escócia, não, você pode aplicar para estudar gratuitamente. O estado de bem-estar social aqui na Escócia é melhor, assim, dos poderes que eles têm devolvidos. Eu já expliquei isso aqui para vocês antes. O parlamento escocês tem alguns poderes, algumas decisões que eles podem tomar e outras decisões que só o Reino Unido pode tomar. As decisões, os departamentos que a Escócia tem poder de veto, tem poder de fala, é muito melhor, é muito mais socialista, né, no sentido do bem-estar social, do que na Inglaterra. E essas são coisas que o Jeremy Corbyn, a gente até aqui da SNP fez piada, falando que muitas das coisas que o Jeremy Corbyn estava querendo implementar na Inglaterra são coisas que já são realidade para nós aqui. Só que o SNP não usa a palavra socialista, porque existe, obviamente, o grupo socialista no partido. Isso é uma coisa que eu acredito que nos Estados Unidos também tenham várias frentes, né, dentro dos partidos, porque os partidos são muito grandes. Aqui no Labour, foi como eu falei, nós temos uma corrente socialista com Jeremy Corbyn e temos uma corrente neoliberal com Tony Blair. O SNP é a mesma coisa, existe pessoas lá dentro neoliberais, mais de centro, e existem pessoas mais de esquerda, existem muitos no partido, vários membros, várias lideranças que são muito voltadas para a questão do ecossocialismo. Então, assim, é bem interessante você observar essas mudanças de dentro do partido. Só que o problema, Brian, é que as pessoas ainda, existe um mito do que é o socialismo, né? Então eu acredito que você chegar para o mainstream, né, tipo para o público, para o povão, e falar vamos implementar socialismo, isso assusta muita gente, ainda mais na Inglaterra. Eu de fato acredito nas boas intenções do Corbyn quando ele tentou lançar esse projeto de governo dele, que foi considerado um dos projetos mais radicais do Labour da última década. Mas, infelizmente, nem o próprio partido dele estava afiado, estava alinhado, né, com essas escolhas. Por isso que o Labour sofreu um boicote do próprio partido, de membros do próprio partido que se recusaram a votar em pessoas que estavam ligadas ao Jeremy Corbyn ou acreditavam nas políticas de Corbyn. O Corbyn acabou saindo da liderança do Labour, né? Teve a eleição, e nessa eleição entrou o Keir Starmer, que é da corrente do Blair. É um neoliberal de marca maior, inclusive. Então, eu tenho, aliás, ouvindo você falar agora, eu tenho 2 perguntas para você, mas vou fazer primeira isso. Por que você acha que socialismo é um palavrão na Inglaterra? Era um palavrão para décadas nos Estados Unidos, até Bernie Sanders, basicamente, mas ainda, para muitas pessoas, é um palavrão. Parece que... Mas em Inglaterra, mais ainda do que os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos teve um movimento socialista forte em um certo momento da história, né? Parece que em Inglaterra o Marx nunca pegou. O Marx é tratado como vilão, até para pessoas que se acham da esquerda. Em minha opinião, não sei. Mas por que você acha que tem... Por exemplo, você vai na Alemanha, tem um governo do centro-direita, faz anos. Eles fizeram uma pesquisa recentemente dizendo que Karl Marx é o mais importante intelectual alemão da história.
né? E na Europa continental, você não é tratado como um paria se você menciona a palavra Karl Marx numa conversa. Por que você acha que o anti-Marx é tão forte na Inglaterra? Olha, eu tenho uma opinião meio controversa em relação a isso, porque a minha educação política aqui no Reino Unido, aqui na Escócia principalmente, veio de pessoas mais velhas. Então, essas pessoas mais velhas me ensinaram a ter muito medo do legado de Margaret Thatcher. E eu acredito ainda que porque Thatcher. Inclusive, ontem, dia 19, foi aniversário de um dos ataques que Margaret Thatcher fez contra os sindicatos na Inglaterra. Margaret Thatcher comentou até a frase seguinte, que em Falklands, nas Malvinas, né, eles estavam lutando contra um inimigo externo, mas que na Inglaterra eles iam lutar contra um inimigo interno que era muito mais perigoso, que eram os sindicalistas socialistas. Então, eu acredito que essa demonização, porque a Thatcher, a política da Thatcher ainda é muito visada, né? O legado dela ainda é muito presente, é muito forte, principalmente na Inglaterra. E eu digo legado, não o legado só político, mas o legado de destruição. Você anda por áreas que eram áreas industriais, cidades que viviam à base de indústria, à base da mineração. Até hoje, essas cidades não se recuperaram, são cidades fantasma, basicamente, onde a maioria das pessoas vive à base de benefício do governo. São cidades que têm um alto nível de desemprego, de pessoas com problemas emocionais, pessoas com problemas psicológicos, pessoas com alcoolismo, pessoas com problemas de drogas. Então, assim, ficou esse legado de destruição dela mesma. E eu acredito que muito dessa demonização que tem da esquerda aqui vem ainda desse medo que a Thatcher incutiu na cabeça dos britânicos, né? Do perigo vermelho. É uma questão assim muito complicada, é uma questão muito histórica, porque pra gente, o pessoal sempre brinca, né? Eu só fui descobrir que o brasileiro realmente tem memória curta, que o pessoal, né? Eu acho que você já ouviu isso aí, Brian, né? Que o pessoal fala, né? Que politicamente o brasileiro tem memória curta. Eu só fui descobrir isso realmente quando eu saí do Brasil e vim morar aqui, porque as pessoas falam, você vê que muda até o semblante delas quando elas estão falando da Thatcher. Existe o medo, ficou um trauma dentro delas. Eu acho interessante. Nos Estados Unidos, isso começou depois da Guerra Mundial II, pois como os Estados Unidos alinhou com Stalin, primeiro, por causa da ameaça do comunismo, depois do 1917, né? Quando a economia começa a dar problemas, 29 mais ou menos, o governo capitalista dos Estados Unidos implementou um estado de bem-estar, uma social-democracia. Por quê? Para minimizar conflitos de classe, para não ter um tipo de revolução comunista, né? Eu acho que depois da queda do muro do Berlim e o fim da União Soviética, eles começam a desmantelar isso todo porque não tem mais ameaça do comunismo para a classe trabalhadora na cabeça dos líderes estadunidenses. Mas como os Estados Unidos foi obrigado a alinhar com Stalin em Guerra Mundial II, depois da Guerra Mundial II houve um monte de esforços para tirar a palavra socialismo ou comunismo do vocabulário estadunidense, incluindo infiltração dos sindicatos pelo crime organizado, incentivado pelo FBI, em colaboração com o FBI, expulso dos socialistas dos sindicatos, e também como que fala o purge em português, Natália? Desculpa. Eu acho que seria purgar, né? Tipo, de expurgar. Tipo, de tirar em geral, matar geral, de limpar geral, né? Uma sensação de limpeza geral. Eles expurgou Hollywood dos socialistas e comunistas. Até Charlie Chaplin, Carlitos, foi deportado
porque ele era comunista, ele era vinculado com o Partido Comunista, e eles expurgou comunistas das universidades e de vários setores da sociedade, numa situação parecida com o que Bolsonaro está tentando fazer agora. Então, quando você fala que você é marxista nos Estados Unidos, tem pessoas que, tipo assim, pode parecer legal, liberal, aberto, mente aberta, então você fala que você gosta de Marx e eles explodem. Parece que é uma pequena explosão em cima de cabeça. E Joseph Stalin, que matou 130 milhões de pessoas. E fica ridículo, né? Porque é um tiro no pé. Um tiro no pé. Agora todo mundo está morrendo de coronavírus porque não tem sistema de saúde público. Porque cada vez que um político tenta arguir em favor, como Bernie Sanders, ele está atacado publicamente por ser comunista. E comunista é considerado palavrão, né? Que é absurdo, né? O similar, você falando da saúde pública, aqui no Reino Unido, o NHS é muito, né? Aplaudido, é muito querido, as pessoas têm muito apreço pelo Sistema Universal de Saúde aqui, no qual o SUS foi baseado neles, né, no NHS. Só que, outra coisa, agora, com a pandemia, depois, né, porque nós já estamos vivendo uma reabertura econômica aqui no Reino Unido, Brian, o que está acontecendo é interessante, porque assim, muitas empresas estão demitindo as pessoas em massa, falindo negócios, tem muitas pessoas desempregadas. E aí, algumas pessoas, inclusive o SNP aqui da Escócia, tentou sugerir o quê? A renda básica universal, né? Falando, olha, isso ia dar um gás na economia, aquela coisa realmente, tipo, vai ajudar as famílias mais vulneráveis. Eles sempre falam muito disso aqui, da vulnerabilidade, porque o Reino Unido é uma das maiores economias do mundo, mas tem 4 milhões de crianças nesse momento passando fome. Deve agora ter mais por conta da pandemia, porque as escolas estão fechadas e muitas crianças aqui dependem das escolas para comer. Então, algumas escolas, inclusive, mantiveram um programa de mandar comida para casa dessas famílias que estavam inscritas nisso. E aí, o que o Reino Unido veio falar? Não, mas se a gente colocar uma renda básica, vocês não vão querer trabalhar. É aquela história do Bolsa Família. Nossa, porque com 100 libras eu não preciso mais trabalhar. Gente, 100 libras você não faz nem um supermercado para uma família, sabe? E as pessoas falando como se fosse a maior fortuna do mundo. Não, mas essas 100 libras seriam a diferença para muita gente entre você estar miserável e você ser pobre. E mesmo assim, as pessoas... Não, porque ficar dando dinheiro assim demais é se aproveitar do sistema, isso é coisa de comunista. É absurdo, porque o próprio capitalismo depende num certo nível de desemprego. Esse nível varia de acordo com o economista e tal, entre 2% e 6% da população adulto precisa ser mantido desempregado para o capitalismo funcionar. A renda continua, os salários continuam suficientemente baixos para os capitalistas lucrar. E isso é chamado Exército Reserva Industrial, né? E, tipo assim, se você não oferece um tipo de renda mínima para esse pessoal que é obrigado de manter desempregado, vai ter problemas sociais muito sérios, né? Mas eu queria a segunda pergunta para você. Você acha que... Porque tem pessoas falando isso sobre o Partido Democrata nos Estados Unidos. Você acha que a liderança mais conservador do partido do Labour preferiu Boris Johnson vencer em vez de Jeremy Corbyn? Olha, eu não acho, não só eu acho, mas assim, esses documentos que vazaram, que eu falei para vocês aí, que a liderança de pessoas que eram fiéis a essa corrente blairista, essa corrente neoliberal do Labour, boicotaram o próprio partido. Isso saiu em um documento que foi vazado e deu vários detalhes de crises internas, inclusive de traição dentro do próprio partido.
E não, eu tenho completamente certeza que muitas dessas pessoas estão muito melhores. Inclusive, esse líder novo do Labour, que eu não gosto nem um pouco, e não é nem por um motivo pessoal, Natália morando no Reino Unido, é por um motivo Natália, imigrante brasileira, porque ele foi o promotor que se recusou a prestar queixa contra os policiais que assassinaram Jean Charles de Menezes. Ele se recusou, dizendo que eles estavam fazendo o trabalho deles. Então, vocês vejam o tipo de pessoa que ele é, né? Eu acredito que, assim, que a oposição do parlamento agora basicamente está na mão do SNP, né, que é o partido aqui da Escócia, dos Greens, né, dos partidos verdes, né, do Reino Unido, e dos parlamentares que tem o Plaid Cymru, que é o partido lá do País de Gales, também um partido de separatista. Porque o Sinn Féin irlandês, que tem, eu acho que eles têm uma ou duas cadeiras, né, da Irlanda do Norte, eles não vêm votar, eles não participam do debate político no Reino Unido, porque eles não reconhecem o parlamento britânico como parlamento soberano deles. Eles se candidatam, mas eles não reconhecem, porque reconhecem que o parlamento britânico é um parlamento imperialista que está subjugando a vontade do povo irlandês. Então, assim, a oposição agora chegou a um ponto, Brian, que a gente vê o líder do Labour falando que ele foi contra o Black Lives Matter, chamou o Black Lives Matter de um momento, né? Falou, já deu esse momento aí, e agora a gente precisa pensar em outra coisa. Ele já aplaudiu iniciativas do Boris Johnson nesses planos de meia boca, de reabertura que ele tem feito, de, olha, tá morrendo só não sei quantos, então tudo bem abrir agora. Não, mas a questão ainda está morrendo, independente de quem, do número, tá morrendo. Mas ele quer forçar uma reabertura. Quando as coisas ainda estavam reabrindo e a esquerda e pessoas sensatas, porque eu não digo nem agora, não posso nem falar da esquerda, tenho que falar de pessoas sensatas, falaram, gente, não é hora de reabrir, não sei o quê. Ele vai, né, o líder do Labour, e me tira uma foto cortando o cabelo num salão de beleza e sem usar máscara ainda. Então, assim, eu acredito que a oposição mesmo do Labour vai ficar na mão daqueles parlamentares que ainda resistem. Tem muitos parlamentares muito bons na Inglaterra, parlamentares, inclusive esses que estão envolvidos, né, na solidariedade internacional para com nós brasileiros, né? Ontem até o Jeremy Corbyn gravou uma mensagem novamente de apoio ao Brasil. O Jeremy ainda é um parlamentar, ele ainda tem a sua cadeira lá no parlamento, assim como outros, como o Richard Burgon, a Claudia Wiebe. Tem vários outros parlamentares que são bons, que são fiéis ainda a esses princípios do Labour de ser pró-classe trabalhadora, né? Mas, em geral, a voz do partido, que, né, está agora imperando, é essa voz neoliberal. Nos Estados Unidos, teve algumas críticas que o Bernie Sanders era uma diversão para validar o Partido Democrata até. E que eu acho que foi incrível foi a base que foi montado e a formação política que foi feita pela base do Bernie Sanders, que mobilizou pessoas no país inteiro, né? Que por causa do Bernie Sanders, que de fato não é um socialista, né? Ele é um social-democrata, basicamente, mas por causa dele, depois dos 60 anos, 70 anos, a palavra socialismo não é mais palavrão nos Estados Unidos. Entrou no debate, né? Agora, tem pessoas dentro do partido cooptando a terma para significar outra coisa, né? A gente viu isso muito na autodeclarada esquerda estadunidense. Brian, eu não sei se você sabe, o irmão do Bernie Sanders mora na Inglaterra, ele é político também, e ele tem um cargo no Partido Verde inglês.
Legal, eu não sabia não. Sim. Quantos anos que ele tem? Eu acho que ele é o irmão mais novo do Bernie Sanders, mas mesmo assim já tem uma certa idade. 70 anos. Ele veio para cá para ser professor e acabou ficando, né, tirando a cidadania britânica. Ele já chegou a ser consular, que é como se fosse um representante regional, né, político. E ele hoje em dia tem um cargo, ele não ocupa mais esse cargo de consular, mas ele tem funções internas dentro do Partido Verde na Inglaterra. Então, eu não sabia isso. É interessante. Eu queria perguntar um pouco sobre o Partido Verde na Inglaterra, mas eu vou continuar essa coisa do Sanders, né? Porque o que aconteceu? Deixa eu só ler aqui um superchat da Viviane Castilho Moreira. Muito obrigada. Ela falando que nunca pode acompanhar a gente ao vivo, mas que ela tá sempre acompanhando a gente depois, tá sempre vendo nosso programa depois e mandou um abraço para nós dois. E o Gilberto Cruvinel, Brian, está te perguntando se é possível o Trump não aceitar a derrota e impedir o Biden de tomar o poder caso ele ganhe. Essa é uma história que está circulando na mídia agora, ele está indicando que pode ser, mas eu acho que não rola, eu acho que ele não consegue fazer isso. Mas o que eu estava falando sobre Sanders é o seguinte, ele monta uma base incrível, né? De muitos jovens, muitos millennials. E quando ele saiu, que a gente acha um pouco cedo da corrida do primário democrata, a primeira indicação era que ele iria dedicar todo o tempo dele para a luta contra o coronavírus. E no início ele fez algumas coisas interessantes. E depois ele sumiu completamente. Cada vez que ele abre a boca agora, ele fica falando besteira em apoio do Joe Biden. Então, a gente estava esperando que ele iria negociar esse apoio, negociar o bloco dos apoiadores dele com Biden, em troca por alguns ministros de pessoas da esquerda dentro do partido, ou apoio para a universalização da saúde pública. Mas nada, Biden não deu nada para ele, e ele só fica falando bobagem. Ele falou agora que ele acha que o governo Biden vai ser o mais radical à esquerda desde Franklin Delano Roosevelt, que é bobagem, porque cada vez que Biden abre a boca, ele apoia golpe em Venezuela, mais sanções em Venezuela, guerra contra o Irã, fala mal da Rússia e fala contra a universalização da saúde pública. Então, parece que ele sumiu. E a base dele ficou confuso por um tempo, todo mobilizado, e eles entrou quando Vidas Negras Importam começa, eles entrou no Vidas Negras Importam. Isso é bom. Agora, o Trump, e esse é uma base forte, né? Esse é o maior movimento social agora na história dos Estados Unidos nas ruas. Agora, Trump está usando uma tática dos fascistas, né, clássicos, declarando eles como inimigo interno, e agora ele mobilizou uma força da polícia segredo ligada com o Departamento de Segurança da Pátria, que em si é uma instituição neofascista criada pelo Bush e fortalecida pelo Obama, infelizmente, que tem poder, poderes de exceção. Eles agora estão tirando manifestantes da rua em carros sem identificação nenhuma, sem farda, e as pessoas estão expandindo. E o Trump está apresentando esse diretor do Homeland Security como se fosse um grande herói, como o Moro foi apresentado na mídia em Brasil, e ele está expandindo às outras cidades. Começou em Portland, agora em Columbus, Ohio, agora disse que está chegando em Chicago. Ou seja, de repente, Trump tem um tipo de Gestapo que está tirando pessoas das manifestações sem acusação nenhuma e levando para lugares onde eles são detidos sem acusações. E já Brian, aconteceu. Sim, fala. O termo que eu estou vendo os ativistas lá, principalmente agora a questão de Portland, né?
que eles estão usando é que o governo está sequestrando ativistas, né? Sim. Isso, tipo, primeiro, o direito de manifestar é garantido na Constituição dos Estados Unidos. É um dos artigos iniciais, né, da Constituição, porque era uma coisa que os ingleses proibiram, né, porque dá um direito sagrado. Agora, um juiz em Nova York fez uma decisão ontem, dando direito para deter manifestantes sem acusações por tempo indeterminado nos Estados Unidos. E tem pessoas dizendo, mas essa é uma violação da Convenção do Genebra e tal, do ONU, mas a Convenção do Genebra não aplica dentro dos Estados Unidos. Se o presidente está atacando o próprio povo dele, não é considerado guerra pela Convenção do Genebra. Então a situação está ficando precária. E por causa disso que Gilberto Cruvinel perguntou, será que Trump, se perde a eleição, vai ficar no poder? Ele tem 1 milhão de maneiras de roubar a eleição, né, primeiro. Mas se ele decide ficar no poder, vai ter um grupo que apoia ele e vai ter um outro grupo contra, dentro do Estado Profundo, né? E então, vamos ver o que acontece. Eu sei que Biden já está articulando com militares para não deixar isso acontecer. Mas a gente não sabe. Ô, Brian, eu vi uma pergunta aqui do Rafael Gonçalves, ele falando que o Bernie Sanders está tendo uma morte política horrível. Você acredita que isso é realmente a morte política do Sanders? Que ele vai se aposentar ou que ele vai sair que ele não vai conseguir mais se eleger? Não, ele vai ser eleito no estado dele como senador invicto, né? Porque ele é muito querido no estado do Vermont. Mas é um tipo de morte política para ele, sim, porque até a própria chefe da imprensa dele, Brianna Gray, que é uma mulher maravilhosa, ela anunciou que não vai votar em Biden. A primeira coisa que aconteceu quando ele falou que iria apoiar Biden é que, tipo, 1/3 dos apoiadores dele desvinculou do Partido Democrata e falou que não. Tem um movimento de seguidores do Sanders que não vai votar em Biden agora. Né? Então, a situação é complicada. Mas, então, eu acho que o problema nos Estados Unidos é que tem até um problema sério na esquerda que quase não existe nos Estados Unidos. As pessoas que dizem que são na esquerda no Twitter. É que tem um individualismo que faz as pessoas tratar certas figuras como heróis. Como, tipo assim, em vez de falar sobre movimentos sociais tomando poder, eles ficam elogiando mártires da esquerda do passado, né? Olha como Rosa Luxemburgo foi assassinado, como era um Harold Gramsci foi assassinado, não sei o quê. Em vez de falar sobre os movimentos, né? Isso me lembra uma conversa que eu tinha com meu amigo GG, do Central dos Movimentos Populares, aqui no Brasil. Quando eu estava trabalhando no setor de ONG, eu tinha uma sobra no orçamento no fim do ano. Eu disse, por que não paga um grupo de jovens artistas, faz uma revista quadra sobre a história do GG, porque é uma história muito interessante. Ele foi preso na época da ditadura, ele é um líder do movimento de ocupações no centro de São Paulo, então, uma pessoa espetacular. Ele já estava no 247. GG falou para mim assim, eu não aceito isso, porque nossa luta é coletiva. Eu não aceito você tentar individualizar a luta. A luta é coletiva. Se você quer fazer isso, fazer história do Central dos Movimentos Populares. Eu não aceito ser colocado como herói num projeto desse. E as pessoas nos Estados Unidos não entendem isso. Tem um problema muito sério. Então, eles colocam Sanders alto demais, né? E ignora os processos atrás da candidatura dele, que são mais bonitos, né? Eu acho que esse é um problema estrutural. Eu vejo isso um pouco, infelizmente, no Brasil agora também, mas é muito pior nos Estados Unidos. Um problema sério mesmo.
Brian, essa semana eu, olhando minha timeline do Twitter, eu tive uma feliz surpresa em ver que o seu último artigo tinha sido retweetado pelo advogado do presidente Lula, né, o Cristiano Zanin, e pelo próprio presidente Lula. E aí eu vi depois, porque eu li primeiramente em inglês, né, no Brasil Wire, e eu vi depois no Brasil 247, traduzido em várias outras mídias progressistas do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco desse seu artigo que fez muito sucesso. Ok, então, Lula retweetou porque Lula me perguntou sobre essa situação durante a entrevista que eu fiz com ele em janeiro, com Michael Brooks e Dan Hunt. Basicamente, em agosto, dia 20 de agosto do ano passado, um grupo de 13 deputados e deputadas federais estadunidenses do corrente interno do Partido Democrata, chamado Corrente Progressista, que representa as pessoas da esquerda dentro do partido, eles enviou uma pedida de clarificação para o Procurador-Geral da República, William Barr, sobre o envolvimento do governo dos Estados Unidos, especificamente o Departamento de Justiça, na Operação Lava Jato. E eles fez 12 perguntas. Uma das perguntas que qual foi o papel do Departamento de Justiça no prisão político de Luiz Inácio Lula da Silva? Qual foi a ação, se teve, né? Eles pediram documentação de tudo. E eles deu um prazo de 30 de setembro do ano passado para o Departamento de Justiça responder. Agora, esse pedido, sendo feito pelos deputados federais, era, como que eu falo, legalmente vinculativa. Eles eram obrigados, juridicamente, de responder. Só que o William Barr é uma pessoa muito obscura, é famoso de esconder escândalos do governo. Ele foi o procurador da República do Bush pai. E nessa época ele perdoou várias figuras que foram presas no escândalo Irã-Contra, né? Então, finalmente, semana passada, eles mandam a resposta para os deputados e deputadas, né? E foi exatamente isso, foi o mínimo que ele pôde divulgar. Mas o que ele divulgou? Que se o Departamento de Justiça está trabalhando em parceria com Lava Jato, colecionando multas das empresas brasileiras através do Lava Jato, só que os detalhes disso são segredo da segurança nacional, que nós não podemos divulgar. Só que eles colocou 4 links, endereço do URL, porque era carta imprensa, né, escrita, para matérias do próprio site do Departamento de Justiça, que comprova que desde dezembro de 2016, o envolvimento do governo estadunidense em parceria com Dalton Dallagnol e o pessoal da Força Tarefa do Lava Jato foi informação pública. Ou seja, faz 3 anos e meio que vem um monte de jornalistas, especialmente jornalistas gringos, acusando eu e outros de ser terroristas de conspiração, porque fala que o governo estadunidense está envolvido no prisão de Lula, na Operação Lava Jato, no golpe de 2016, enquanto essa informação era pública. Então, eu já sabia que era público, por causa disso que eu escrevi estou 4 anos falando sobre isso, né? Porém, essa carta serve como mais uma prova juridicamente vinculativa que os Estados Unidos está trabalhando em parceria com a Força Tarefa do Curitiba, por causa disso que é importante, né? É impossível para falar agora que não é. Tipo, mas uma coisa que me deixa assim com dúvida é que assim, desses jornalistas aí que você mencionou, é que assim, ontem foi o 41º aniversário da Revolução Sandinista.
E tava rolando, assim, o pessoal, todo mundo, né, do governo da Nicarágua fazendo festa e mostrando, colocaram um trecho de um vídeo de um procurador do governo americano falando claramente sobre todo o apoio que eles estavam dando, que eles deram, né, para a dinastia do Somoza, etc. Os Estados Unidos nunca na história fingiu que eles não interferem na América Latina, no Oriente Médio, na África. Eles nunca fingiram. Então eu não entendo por que esses jornalistas, em plenos anos 2000, foram pensar, foram falar, não, isso é teoria de conspiração, sendo que os Estados Unidos têm uma história de interferir na política de outros países. A resposta é muito fácil para dizer, ok? Eu incluí todos os brasileiros que dizem que são da esquerda, que nunca falam sobre os Estados Unidos envolvimento no Lava Jato. Todos, e tem muitos, eu não vou começar a citar nomes, né? Mas tem muitos e vocês sabem que vocês são, né? Quem não fala sobre o envolvimento dos Estados Unidos no golpe de 2016 e no preso do Lula e a chegada do Bolsonaro no poder, não é jornalista, é stenógrafo de mudança de regime, é distração. De tanta culpa tudo isso no partido PT, sem olhar o envolvimento dos Estados Unidos, que tem um PIB 20 vezes maior do que o Brasil. A cidade de Nova York tem um PIB maior do que o Brasil. Entendeu? Então, você olha o nível de poder dos dois lados, de tentar dar toda a culpa em cima do PT, você está ajudando o processo de mudança do regime, você está fortalecendo o Bolsonaro, ok? E nos Estados Unidos também. Essas pessoas, esses jornais também, ok, se você olha a histórica, por exemplo, desde 1894 e 1994, de acordo com uma pesquisa que foi feita no Harvard, foram 46 golpes do Estado na América Latina, apoiado, financiado pelos Estados Unidos. Uma média de golpes bem-sucedidos, uma em cada 2,4 anos. Sem falar dos tentativas enfracassados, como 2002 em Venezuela, né? Então, eu acho que o ponto do partido, da análise de um processo de impeachment, de uma mudança de regime, como aconteceu em 2016, é de imaginar que os Estados Unidos está se envolvido. Em vez de dizer que preciso esperar, vamos esperar 20 anos para os documentos serem declassificados, para a gente saber, não, o ponto do partido é que os Estados Unidos está envolvido. Os Estados Unidos estava envolvido em 64, né? Estava envolvido em todos esses golpes nas Américas, todos. Então, como que você vai achar que esse do 2016 foi a primeira nos últimos 130 anos na América Latina que não tinha envolvimento dos Estados Unidos? Me poupe, né? É isso que me deixa na dúvida. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não é que eles escondem as coisas que eles nunca esconderam. Porque é o que eu falo sempre da diferença, né? Que a gente tem falado bastante aqui da diferença entre o Reino Unido e os Estados Unidos. O Reino Unido tem aquela coisa mais da finesse, de não, na frente eles estão sorrindo, batendo nas suas costas, e não, tá tudo bem, por trás estão desfaqueando. Essa é a política externa dos conservadores do Reino Unido. Agora, os Estados Unidos não, eles sempre foram muito coerentes com essas intervenções. Tanto né, tipo, que um dos, né, o general Augusto Sandino ficou conhecido como general dos homens livres, porque a causa, né, sandinista, os nicaragüenses eram presos por esse establishment imperialista que era mantido, né, que sufocava, né, o povo nicaragüense nas mãos do Somoza lá. E agora a gente vendo tudo que está acontecendo, não só no Brasil, porque agora eu acredito, Brian, que a gente vai ter uma nova batalha aqui na América Latina, que vai ser, né, com o Rafael Correia no Equador, que, olha, toda vez que eu leio alguma matéria, meu olho enche de lágrima, porque parece
que eu estou vendo exatamente as mesmas coisas que aconteceram com o presidente Lula. Inclusive, ontem, o movimento político do qual ele é líder foi considerado criminoso. Eles perderam licença de fazer campanha, de participar de atividades políticas no Equador. Então, a gente está vendo que essa gana de continuar com os golpes, essa manutenção, né, de golpes, não acabou no Brasil. Eles vão continuar ainda fazendo isso se a gente não acordar, né? Se a América Latina não se unir, não acordar, a gente vai continuar sendo vítima de golpe eternamente. Eu acho que até acordado fica difícil. A Bolívia montou uma escola para formação política contra golpe, né? O problema é que o PIB do Bolívia é tipo assim, é quase o tamanho do PIB do departamento da polícia do cidade de Nova York. Por exemplo, Michael Bloomberg, que tentou candidatar para presidente, ele tem mais dinheiro do que o PIB do Bolívia, 40 bilhões por ano. O PIB da Bolívia inteiro é mais ou menos o tamanho do PIB da cidade do São Luís Maranhão, capital do estado mais pobre do Brasil. Então, independente se é consciente ou não do que está acontecendo, fica muito difícil pelo balanço de poder resistir contra um golpe dos Estados Unidos num país como a Bolívia. Então, a gente precisa realmente tirar nossos chapéus para Cuba, Nicarágua e Venezuela, como eles conseguem, especialmente Cuba, né? Tem um museu na Cuba só das tentativas de assassinato da CIA contra Fidel Castro. Parece que houve mais de 600 tentativas de assassinato. Então, por isso, a gente precisa respeitar esses países que conseguiu, mas é difícil, né? E principalmente um país como o Brasil, que é tão importante pelos recursos naturais, né? E representa tipo quase a metade do PIB da América Latina inteiro. Então foi difícil, mas para dizer que tipo assim, isso foi por causa dos erros do PT, sem mencionar os Estados Unidos, você está fortalecendo o projeto golpista quando você fala essas coisas, porque você está tentando danificar as chances viáveis de um partido da esquerda retomar o poder. Porque os outros micropartidos da esquerda vanguarda não têm projeto de tomar poder, são partidos gramscianos de crítica moral, que exercem um papel importante às vezes, mas projeto de tomar poder nacional não tem. Então, se no PT, qual é a outra opção? Entendeu? E eu acho que... Não, eu só ia falar que você falando que é difícil os países ficarem sozinhos, né, se defender, mas é por isso, eu não vou nem falar de Bolívar, eu vou falar de um exemplo atual, né, para a gente não ficar falando de mártires do passado. Todos esses eventos, porque eu já falei aqui, eu acompanho muito as reuniões do Grupo de Puebla, e todos esses eventos, todos os líderes políticos lá falam, a gente precisa se unir, sozinho nós somos fracos, juntos a gente consegue bater, a gente consegue se impor. Então, muito do que se foi criticado, eu acredito, é uma opinião assim minha, muito pessoal minha, mas muito do que se foi criticado do PT ter financiado o Porto de Mariel, o PT ter feito obras na África, ter feito obras, financiado obras em outros países da América Latina, é correto, porque se a gente não se ajudar, a gente vai ser... Os outros não ajudam a gente. A Europa, a América do Norte não ajuda a América Latina. Eles exploram. É diferente. Olha, só para enfatizar, eu não estou dizendo que o PT não fez um monte de erros, né? Tem muitas contradições em qualquer processo de tomar poder, né? Que não aceita pequenos partidos que não estão nem tentando tomar poder, só criticando, em vez de criticar Bolsonaro, né? Em vez de criticar o projeto Pontos a Futuro. E, claro, a gente sabe que o governo Lula fez muito sacrifício em nome do objetivo principal, que era eliminar fome, né?
sacrificou liberou transgênicos, fez um monte de coisa que merece ser criticado, mas esse não é o ponto. O ponto é, os Estados Unidos fez um golpe. Os Estados Unidos estavam atrás desse golpe, porque quis o petróleo, porque quis derrubar as indústrias estratégicas que concorreu com a indústria estadunidense, como Embraer, como Odebrecht, né? E queria fazer uma recolonização econômica do Brasil, e conseguiu. E agora quem lucrou são eles, não é a gente. Então, se a culpa por isso todo era PT, por que o PT não está lucrando agora? Quem lucrou é a pessoa atrás do Axel, né? É aquilo como o Haddad falou, né? Todo mundo saiu com milhões e o Lula foi ver um apartamento mequetrefe no Guarujá. Esse lucro que... Porque o pessoal fala, né, dos supostos bilhões do Lula. Gente, olha a vida que ele está levando. Se ele tivesse bilhões, ele ia estar levando essa vida. Eu acho que é muito mais mito, né? Tentaram construir todo um mito, e o pior é ver que as pessoas engolem muito do que está acontecendo, não só, novamente, sobre a situação do Brasil, mas eu acredito que toda essa mitologia, tudo isso que se foi construído em relação aos líderes da América Latina, que muito tem culpa da mídia imperialista, não só norte-americana, mas europeia também. É triste você ver isso sendo reproduzido por pessoas aí do Brasil. É uma coisa igual a que vieram me perguntar, a Leila, desculpa, eu perdi seu comentário, Leila J, falou: defender a Nicarágua é difícil para mim, gostaria de entender melhor o que acontece lá. Porque basicamente, eu lembro que eu vi um jornalista brasileiro uma vez falar certas coisas sobre a Nicarágua, eu mostrei documentos, mandei para ele cópias de documentos em espanhol, obviamente, porque eram da Nicarágua, que eu tinha recebido, que eu tinha visto postado pela embaixada da Nicarágua em relação à questão do Covid, etc., construção de hospitais em lá e tal. O jornalista simplesmente me bloqueou. Eu não fui grossa, eu simplesmente falei: olha, você quer demonizar, tudo bem, aí é sua consciência. Mas o fato, né, é esse. Eles fizeram isso. O que você falou foi mentira. Então, eu acho que tem muito mais... as pessoas muitas vezes acham muito mais cômodo reproduzir essa propaganda imperialista, eu digo pessoas, jornalistas, né, do que tentar pensar por si próprios ou buscar outras fontes que saiam desse eixo Europa e Estados Unidos. Sim, e esse é um ponto que a jornalista Tatiana, que eu entrevistei, do Sputnik, vai falar. Eu acho que vai entrar no ar hoje. Falando sobre como é importante de triangular as fontes. Você não pode basear suas fontes no New York Times ou Guardian, essas fontes anglos, para fins lucrativos, né, comerciais, sem ler algumas outras fontes, né? Eu gosto, por causa disso, eu gosto muito do Telesur, que eu trabalho orgulhosamente no Telesur, porque ele oferece uma análise contra-hegemônica, que não aceita a propaganda governamental de alguns governos da esquerda latino-americanos, e tem outras fontes que eu acho muito bom. Eu acho que Sputnik e RT, que tem em português também, são interessantes, porque não é que a Rússia é um país da esquerda, não é, da direita. Porém, eles apoiam o mundo multipolar, e isso gera algumas análises interessantes. Eles não entram nessa ideia do que os Estados Unidos devem ter hegemonia. Mas parece que a gente está quase... Já está em cima do tempo aqui. Falta 1 minuto só. Pena. Quer falar mais uma coisa final? Não, gente, foi maravilhoso. Eu e o Brian, a gente sempre tenta bolar as pautas antes, mas a conversa sempre fica tão boa que a gente acaba falando: devia ter 3 horas de programa aqui que a gente ia ficar conversando com vocês também. Bom, eu sei que depois do que... Desculpa. Depois do que a gente sai do ar,
A gente vai continuar falando no WhatsApp. A gente vai continuar falando, vai continuar bravo, vai continuar revoltado, porque a amizade é assim dos dois. Então, obrigada por terem assistido a gente. Continue aqui na TV 247. Mais tarde, o Brian, se ele não publicar na rede social dele, eu publico no meu Twitter quando rolar essa entrevista que o Brian fez, porque eu já tive acesso ao material da entrevista. Tá muito bom mesmo. Fiquem por aí. Obrigada pela audiência e beijo para vocês.